consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no juro em ti triunfou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no juro em ti triunfou. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador. Yeshua, Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui reunidos para mais um momento de estarmos diante de Deus, para adorá-lo, para invocá-lo, para exaltá-lo, para engrandecer o nome do nosso Deus. E também para juntos estudarmos a palavra de Deus essa noite, né?
de estudo bíblico, em que estaremos louvando ao Senhor e também aprendendo mais da Sua palavra. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, dando assim início ao nosso estudo bíblico dessa noite. Pega sua Bíblia aí, abra ela comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Encontrou aí? Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém. Que o Senhor Deus aplique sua palavra aos nossos corações. O mundo acha que é loucura essa coisa de crer em Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Como pode alguém ser vencedor morrendo numa cruz do Calvário? Mas, queridos, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu na cruz não porque ele era fraco, não porque ele era um criminoso. Jesus morreu na cruz do Calvário porque ele nos amou. Ele ocupou o nosso lugar, tomou o nosso lugar e pagou a nossa dívida do nosso lugar. E foi assim que Deus planejou satisfazer a sua vontade, satisfazer a sua justiça. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, por cada um de nós. E porque ele morreu, nós temos vida através do seu nome. E mais do que isso, ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele vive e reina para todo sempre, pagou a nossa dívida e ressuscitou em glória. E nós um dia também ressuscitaremos em glória como ele. Ele vive eternamente e nós também um dia viveremos eternamente com ele. Eu quero convidar você a juntos louvarmos a Deus com uma canção que fala isso, que para sempre nós estamos perdoados, para sempre a dívida está paga, para sempre nós somos salvos e para sempre vamos estar um dia com o Senhor, para sempre, eternamente, nos novos céus e na nova terra. Então louve ao Senhor com essa canção. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Jesus ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Meu Jesus ressuscitou. Cantamos.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador, não está morto, não está enterrado. O sepulcro não pôde detê-lo, a morte não pôde impedi-lo. Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. E assim como ele venceu a morte, eu e você também um dia venceremos a morte e viveremos para sempre com o nosso Deus. Vamos exaltá-lo, vamos glorificá-lo e adorá-lo com uma oração de louvor e adoração a Deus por tudo que ele é. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é aquele que está vivo e vive para todo sempre. Como o próprio Jesus disse: eis que estive morto, mas agora estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos. A dívida foi paga e Jesus vive eternamente. Então ore ao Senhor e louve ao Senhor pela sua grandeza. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, porque Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus que vive e reina para todo sempre, de eternidade a eternidade. Tu és Deus e não há ninguém, ó Pai, que se compara a Ti. Nós queremos nos render e nos prostrar diante de Ti para Te adorar na beleza da Tua santidade e também, ó Pai, Te agradecer, ó Deus, pela grande bênção que temos de podermos ser chamados Teus filhos, Teus servos, a Tua igreja, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Assim como Jesus, ó Pai, Senhor Deus, venceu a morte, nós também um dia venceremos. Assim como Jesus ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos e viveremos para sempre, eternamente com o Senhor, no novo céus e nova terra, louvando e exaltando aquele que se assenta sobre o trono, aquele que vive pelos séculos dos séculos, que reina poderosamente, o nosso Deus que nos criou, para o louvor e para a honra do Seu nome. Nós Te louvamos, Deus, por essa grande bênção e queremos a cada dia viver neste mundo, Deus, com os nossos olhos, ó Pai, em Ti, com o nosso coração na eternidade, vivendo aqui, ó Deus, mas contemplando e ansiando e esperando pelas bênçãos eternais, ó Deus, pelas bênçãos que serão reveladas com a volta de Jesus a este mundo. Nos ensine a cada dia viver em Tua presença, nos ajude a cada dia viver diante de Ti, que possamos a cada dia viver e testemunhar a nova vida que temos em Ti, proclamar e anunciar, ó Deus, que em Jesus há salvação, que em Jesus o Senhor nos perdoa, que em Jesus o Senhor nos liberta dos pecados, que em Jesus o Senhor nos faz novas criaturas, que em Jesus nós recebemos a reconciliação com o Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos e pedimos ao Senhor que nesse instante fale aos nossos corações, que sejamos alimentados, ó Pai, pela Tua palavra. Ministra, Pai, este estudo aos nossos corações, para que venhamos crescer espiritualmente diante de Ti e em comunhão com o Senhor. Nos abençoe, é no nome de Jesus que nós oramos, grato a Ti pelas Tuas bênçãos, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos Apóstolos, capítulo 18. Nós estaremos estudando hoje do versículo 1 até o versículo 23. Só que não leremos todo este texto. Nós leremos do versículo 5 ao versículo 11. Abra sua Bíblia comigo aí, Atos 18. Leremos do verso 5 ao verso 11, mas vamos estudar nessa noite do verso 1 até o verso 23, tá ok? Encontrou aí? Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga.
Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Que o Senhor Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Irmãos, estamos aqui caminhando ainda com Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Ainda estamos em sua companhia. Você pode observar aí que temos estudado algumas quintas-feiras já sobre essa segunda viagem missionária. E essa segunda viagem missionária é longa. Já estamos aí já há vários dias percorrendo com Paulo essas cidades por onde ele passou. E vimos semana passada que Paulo esteve na cidade de Atenas e ali pregou a Deus, o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, anunciou a palavra de Deus. E muitos foram convertidos, transformados e, de fato, fizeram parte não somente da igreja visível, mas também da igreja invisível, foram salvos pelo Senhor Deus. E hoje chegamos com Paulo, juntamente com ele, à cidade de Corinto. Paulo aqui chega sozinho, ele não chega acompanhado de Timóteo e Silas. Eles mais tarde é que vêm ao seu encontro, Ele deixou um recado quando foi para Atenas, para que Silas e Timóteo, quando pudessem, viessem de Bereia para Atenas. Ele passou por Atenas, pregou o evangelho, e então ele vai para Corinto, e Silas e Timóteo ainda não chegam ao seu encontro, e vão se encontrar com ele somente lá na cidade, de Corinto. É o que vamos ver nessa noite, quando Paulo chega em Corinto. E para começar, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite, nesse texto bíblico, embora nós não lemos todo o texto, mas você pode olhar ali com mais calma depois, ler todo o texto, você vai observar aí do versículo 1 do capítulo 18 até o versículo 4, capítulo 18, verso 1 a 4, Paulo aí se encontra com duas pessoas que você conhece muito bem, Áquila e Priscila, que foram cooperadores de Paulo. Paulo então aqui conhece e encontra com os seus cooperadores, Áquila e Priscila. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, que Cláudio, o imperador Cláudio, decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Ele baixou um decreto lá, que todo aquele que fosse do povo judeu deveria sair de Roma. E então os judeus tiveram que sair. E o que aconteceu foi que Áquila e Priscila, sendo judeus, saíram de Roma e foram para a cidade de Corinto. E quando chegaram em Corinto, Paulo estava ali. E então a palavra de Deus diz que Paulo encontrou ali certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, ou recentemente conhecido como a atual Turquia, chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em ter vista de Cláudio decretado esse decreto aí, que todos os judeus saíssem de Roma. Então Paulo ali, irmãos, ele se encontra com Áquila e Priscila, e podemos perceber aqui que ele conhece então Áquila e Priscila. E ele se enturma com os dois, se aproxima dos dois e passa a morar com os dois, porque eles tinham algo em comum. Eles eram fazedores de tendas. Tanto o apóstolo Paulo como Áquila e Priscila, eles faziam tendas. A sua profissão era fazer tendas. E Paulo estava ali e começou a fazer tenda com eles, ganhar um dinheiro ali, para poder se sustentar materialmente, financeiramente falando. E começa então a fazer tendas. E vender aquelas tendas ali, trabalhar em tendas ali. E junto com Áquila e Priscila, que eram também dois grandes servos de Deus, um casal abençoado. A palavra de Deus diz que é interessante destacar aqui, nesse encontro de Paulo com Priscila e Áquila, que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 16, verso 3 a 4, quando ele escreve a sua carta a Roma, a igreja em Roma, ele cita o nome de Áquila e Priscila. E olha como ele se refere a Áquila e Priscila. Ele diz: saúdem Priscila e Áquila. Destacando aqui, irmãos, que Paulo não tinha ido a Roma ainda. Ele escreve uma carta para a igreja que está em Roma. Essa carta chega lá em Roma e só depois, anos mais tarde, é que Paulo vai, de fato, chegar à cidade de Roma como prisioneiro para ser julgado pelo imperador que estava ali, pelo imperador, que ele, como ele próprio diz, apelo para César. Então ele chega anos mais tarde. Ele manda uma carta que chega lá e nessa carta ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Percebeu a importância de Priscila e Áquila na vida de Paulo? Olha como ele se refere aos dois, olha como ele chama os dois, olha como ele trata os dois. Saúdem,
né? Dê um abraço aí, um beijo, um santo aí em Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. E o que eles fizeram por Paulo? Além de colaborar, além de ajudá-lo, né? Eles chegaram ao ponto de arriscar a sua vida por causa de Paulo, né? E ele diz, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Várias igrejas eram gratos a eles. A gente vai ver no decorrer do estudo hoje, próximo também, como Áquila e Priscila foram tão importantes na vida de Paulo, né? E o quanto eles ajudaram, foram de fato colaboradores na vida do apóstolo Paulo. Percebeu, irmãos, como Paulo trata os dois, como Paulo se refere aos dois, com amor, com carinho, como Paulo se dirige aos dois, né? Pessoas que estavam ali para colaborar, para ajudar, para se unir. E, queridos, é assim a obra de Cristo. Não fazemos nada sozinho, precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. Paulo vai usar uma linguagem lá na igreja de Corinto, do corpo, né? Que somos membros um do corpo. Não pode as mãos dizer ao pé, não preciso de você, eu me viro sozinho. Não pode fazer isso, não tem como fazer isso, né? Ele não pode, não consegue. Não tem como os olhos dizer aos ouvidos, não preciso de vocês. Não tem como. Todos os membros estão interligados e todos são importantes e todos precisam um dos outros. Então, os membros do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, devem, como Paulo, Priscila e Áquila, colaborarem um com o outro, se unirem uns aos outros. Devemos ser cooperadores de Deus, estarmos unidos, juntos, cooperando e ajudando uns aos outros. Irmãos, é interessante esse exemplo que Paulo nos deixa aqui, que nós temos aqui na palavra de Deus na cidade de Corinto, porque essa mesma cidade de Corinto, né, foi formada ali uma igreja, plantada ali uma igreja, que você conhece muito bem, que era muito conhecida pela sua divisão. Era uma igreja dividida, havia uma divisão muito grande na igreja em Corinto, haviam pelo menos ali 4 partidos, o de Paulo, o de Pedro, o de Apolo e o de Cristo. Todos digladiando entre si, lutando entre si, separados entre si, com raiva um dos outros, disputando espaço uns com os outros. Aquela coisa ali de que o meu é melhor, o seu é pior. Você conhece muito bem quando há uma igreja dividida, né? Em partidos ali, aquela rixa, aquela coisa para poder tentar denegrir o trabalho um do outro, mostrar que o outro é melhor do que um é melhor do que o outro, e assim por diante. Então havia ali uma rixa, porque os irmãos viam os outros como seus inimigos, viam os outros irmãos como seus adversários, viam os outros irmãos como pessoas com quem eles tinham que competir, e não viam os outros irmãos como seus cooperadores, não viam os seus irmãos como Paulo viu Áquila e Priscila, não viam os outros irmãos como Áquila e Priscila viam o apóstolo Paulo, né? Quando Paulo bateu os olhos nos dois, viu como seus cooperadores, ele se uniu a eles, se ajuntou a eles, e eles também a ele. Não olhou para os irmãos olhando como se eles fossem competidores, como se fossem rivais, como os judeus, por exemplo, olhavam para Paulo, sentiam ciúme, sentiam inveja, competiam com Paulo, queriam receber os elogios que Paulo recebia, queriam ter a prominência que Paulo tinha, então disputavam ali espaço com Paulo. E isso é característico de um local onde há rixas, disputa, partidos, né? E na igreja não é assim. Nós somos o corpo místico de Cristo e devemos olhar cada irmão, um ao outro. Eu olhar para você, você olhar para mim, eu olhar para o meu próximo, para cada um de nós, como cooperadores de Cristo, cooperadores de Deus. Estamos juntos para trabalhar pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, lutarmos juntos pela fé evangélica e testemunharmos Jesus Cristo e o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. É interessante destacar aqui uma expressão que a palavra de Deus traz para nós aqui, né, que Lucas registra. Paulo aproximou-se deles. Irmãos, isso é o que devemos fazer, eu e você, uns dos outros. Nós, entre os irmãos, nunca nos afastarmos. O inimigo quer que nos afastemos. E muitas vezes o diabo usa, né, para poder, de algumas artimanhas, para nos afastar uns dos outros. Não podemos deixar que as diferenças de pensamentos, de posições, de visões, nos separem uns dos outros. Mas temos que trazer todas elas, submissa à palavra de Deus, e lutarmos para que possamos viver sempre juntos em amor, unidos em Cristo Jesus. Não deixar que o inimigo, não deixar que a dureza do coração, não deixar que a soberba no coração, qualquer outro sentimento que não agrada a Deus, nos separem uns dos outros, mas que o amor de Cristo nos una cada vez mais, nos levando a, como Paulo fez com Áquila e Priscila, nos aproximar uns dos outros, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, irmãos, ele morreu para nos unir num só corpo. Então nós somos unidos pela cruz de Cristo. Eu e você
somos salvos pelo mesmo Deus. Eu e você somos salvos pelo mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Eu e você pertencemos à família de Deus. Eu e você vamos morar no mesmo céus eternamente. Então devemos viver de fato, unidos uns aos outros, nos aproximar uns dos outros cada vez mais, né, os laços de unidade serem entrelaçados, profundos, enraizados cada vez mais, e sermos que de fato cooperadores uns dos outros, ao ponto de poder de fato, né, como Áquila e Priscila, se preciso for, arriscar a nossa vida para ajudar ao nosso próximo, para amar o nosso próximo, para estender a mão ao nosso próximo, para de fato sermos um em Cristo Jesus, para a sua honra e para a sua glória, né? Então que nada nem ninguém venha nos separar uns dos outros, mas que Jesus a cada dia venha nos aproximar mais e mais um dos outros e sermos cooperadores uns dos outros. Em segundo lugar, quero destacar aqui que Paulo entrou na cidade de Corinto ali com Áquila e Priscila, ele então pregava a palavra de Deus. Ele pregou a palavra de Deus ali constantemente. A palavra de Deus diz aqui no versículo 4, que todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo sempre fazia isso, né? Ele sempre procurava uma sinagoga, onde a lei era lida, e ali ele tinha oportunidade de compartilhar, de pregar, de mostrar pela lei de Deus, que os judeus liam na sinagoga, que o Cristo, né, é Jesus, que o Messias é Jesus, né, que eles remetiam, né, tinham na mente ali como o filho de Maria e José, irmão de Tiago, né, irmão de Judas. Então tinham esse pensamento, né, apenas como esse filho de José e Maria. E Paulo dizia, olhem para a palavra de Deus, para a lei que vocês estão lendo aí. Essa lei aponta para ele, para Jesus. Ele, Jesus, que vocês crucificaram, mataram, sepultaram, mas que ele ressuscitou, ele é o Cristo, ele é o Messias, né? Então ele persuadia ali, discorria, né, e pregava nas sinagogas a respeito de Jesus. Então acontece o seguinte, que chega na cidade de Corinto também Silas e Timóteo. E quando Silas e Timóteo finalmente chegam desta Macedônia para Corinto, Paulo então se entrega totalmente ao ministério da palavra, de pregação da palavra de Deus. E começa ali então a testemunhar aos judeus que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, né? Aquele que foi morto e crucificado e morto, né? Ele é de fato o Cristo, ungido de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. E aconteceu que muitos ali se opunham a Paulo, rejeitavam a mensagem e blasfemavam. E o que Paulo fez então? Quando eles então rejeitaram a mensagem, rejeitaram a pregação, Paulo fez uma coisa. A palavra de Deus diz para nós aí, opondo-se eles, os judeus, que ouviam a pregação da palavra de Deus, de que Jesus é o Cristo, aquele Jesus que talvez ali muitos ali conheciam e sabiam quem era, né, porque tiveram com ele. Então, opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Lembra muito aquela palavra de Jesus, entre nossa cidade, e traga a paz sobre aquela cidade. Se eles rejeitaram, volte sobre vocês a paz, sacudam o pó dos pés, né, e vão para outro local, porque menor será o rigor, o juízo sobre Sodoma e Gomorra do que sobre essa cidade, porque rejeitaram a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, que Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar, morreu pelos nossos pecados, Jesus nos reconciliou com o Senhor Deus, Jesus trouxe o perdão dos nossos pecados. Então aqueles que rejeitassem, os discípulos deveriam fazer isso. E é o que Paulo faz ali com aqueles judeus em Corinto. Ele sacode ali a poeira, né, sacudiu as vestes e disse-lhes, do vosso sangue eu estou limpo, porque eu avisei para vocês, eu preguei para vocês, vocês não querem crer em Jesus, não querem se arrepender dos seus pecados, não querem se voltar para Cristo, pedir perdão pelos seus pecados, para serem perdoados. Então agora eu vou para os judeus, né, ou melhor, eu vou para os gentios, e vou pregar a mensagem de Deus para os gentios. E foi o que ele fez. E ele então, saindo dali, diz a palavra de Deus, que ele entra na casa de um homem chamado Tício Justo, que era uma casa ligada à sinagoga, estava praticamente ali do lado, né, encostada à sinagoga. É como essa casa aqui do nosso lado aqui, né, ou até mais perto do que ela, né, estava ali muro com muro, ali pertinho, encostada à sinagoga. Paulo então entra na casa desse Tício Justo e prega ali o Evangelho, e prega ali a palavra de Deus a este homem que era também temente a Deus. E diz a palavra de Deus que ele se converteu, como também um outro homem, que era um dos maiorais lá da sinagoga.
chamado Crispo, o principal da sinagoga, ele também converteu-se ao evangelho, ele também abraçou a fé evangélica. Então uma igreja foi começada ali, na casa de Tício Justo, né? Como muitas igrejas foram começadas em casas, em residências, né? Como muitos outros lugares hoje acontece também. Países que são onde há perseguição ao evangelho, aqueles que pregam o evangelho, se reúnem em casas, né, em locais que não podem ser descobertos, pregam o evangelho, testemunham o evangelho ali e se reúnem ali. Então a igreja começa ali na casa de Tício Justo e o evangelho vai crescendo, a igreja vai crescendo ali em Corinto. E você sabe que essa igreja cresce tanto que mais tarde Paulo escreve 2 cartas à igreja em Corinto. Os estudiosos nos afirmam, e pela Bíblia podemos também aprender isso, né, e ver isso. Não sei se você já sabe já, mas Paulo escreveu 4 cartas à igreja em Corinto. 2 se perderam e 2 estão aí para nós, né, na palavra de Deus. A primeira carta, na verdade, é a segunda que Paulo escreve àquela igreja. E a segunda carta, na verdade, é a 4ª carta que Paulo escreve àquela igreja. Como não temos a primeira e a terceira, nós temos aqui a segunda e a 4ª, então ficou aqui como 1ª e 2ª Coríntios. Não sei porquê, mas aprove a Deus, soberania de Deus, né? Não temos algumas coisas, não temos a resposta de o porquê, mas o importante é que essas 2 cartas nos pregam, nos trazem grandes revelações da parte de Deus para cada um de nós. Então Paulo escreve 2 longas cartas àquela igreja fortificada, solidificada ali, plantada ali na igreja em Corinto, onde ele está aqui passando, pregando, começando a pregar o evangelho e começando de fato a batizar os primeiros membros ali. E a palavra de Deus diz, irmãos, que muitos dos coríntios, ouvindo o evangelho, né, criam e eram batizados. Muitas pessoas ali, irmãos, foram convertidos, transformados pelo poder de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus, né, falando a Paulo, apareceu a Paulo numa noite, numa visão, e disse a Paulo, não tenha medo, Jesus falando a Paulo, né, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Então, Jesus fala a Paulo ali para que ele não se calasse, mas que ele continuasse pregando o evangelho, continuasse testemunhando, né? Ele estaria com Paulo e que ele tinha muita gente ali naquela cidade. Quero destacar aqui 3 coisas importantes aqui, que Russell Shedd traz para nós, né, na sua Bíblia comentada. Ele traz 3 pontos aí importantes, né, sobre essa palavra de Jesus a Paulo. É a palavra de Jesus a Paulo de encorajamento, porque Jesus fala com ele, né, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Então Jesus encoraja Paulo diante de qualquer perseguição, ameaça, para ele continuar falando, né, e faz ali também uma palavra de segurança para ele. Por que ele deveria continuar falando? Porque eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Olha que promessa, hein? Jesus falou assim, Paulo, pode pregar, não fique com medo, pode falar e prega o evangelho. Ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te ferir. Irmão, se Jesus fez essa promessa, pessoalmente a Paulo, o que Paulo deveria fazer? Se não tão somente obedecer à palavra de Jesus e confiar e que de fato ninguém encostaria o dedo em Paulo ou faria mal a Paulo. Né? Só abrir um parênteses aqui, nós somos guardados, protegidos pelo mesmo Jesus Cristo, com todo o seu poder, toda a sua majestade e glória. Ele nos guarda, Ele nos protege. E se Ele não permitir, ninguém pode encostar o dedo em você, né? Então fecha parênteses aí, né? Somos guardados, protegidos pelo mesmo Jesus, com seu poder e majestade e glória, né? E uma promessa para Paulo, né? E olha que promessa maravilhosa, porque tenho muita gente nessa cidade. Paulo poderia pregar, deveria pregar, porque Jesus tinha muita gente para salvar naquela cidade, e como de fato salvou, transformou, e ficou ali uma grande igreja plantada, solidificada, e que crescia cada dia mais e mais no Senhor Jesus Cristo, né? Então Paulo ali ficou ali pregando, obedeceu a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a ordem de Jesus, continuou pregando, ninguém fez mal a ele, ele ficou ali por um longo período, ficou ali por 1 ano e 6 meses, ele ficou ali naquela cidade de Corinto. A palavra de Deus diz que ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, né, ensinando entre eles a palavra de Deus, pregando o evangelho e ensinando a cada dia a palavra de Deus, para que eles pudessem permanecer firmes ali
no Evangelho de Cristo e, de fato, pessoas foram transformadas, resgatadas, libertas da escravidão do pecado por meio de Jesus Cristo, né? Paulo pregou e Jesus transformou a vida daquelas pessoas. E, irmãos, você sabe que Corinto é uma cidade muito imoral, uma cidade onde a imoralidade, a impureza, a questões dos pecados sexuais eram terríveis, né? Tomava aquela cidade. Ali estava o templo, por exemplo, de Afrodite, a deusa do sexo, né? Então aquela cidade estava tomada pela imoralidade sexual. E Paulo prega ali o Evangelho. E o que acontece? Pessoas são libertas da sua escravidão, são libertos dos seus pecados para viver uma vida em Cristo Jesus. São transformadas de fato, né, porque Jesus transformou a vida daquelas pessoas. É interessante que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11, ele diz assim, a igreja em Corinto, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja em Corinto, né? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí olha o que ele diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Paulo diz aí que traz uma lista de pessoas que não vão entrar nos céus, não podem entrar nos céus e não vão herdar o reino dos céus, né? E ele vai dizer, olha, vocês foram assim, alguns de vocês foram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, que é homossexuais, né? Passivos ou ativos, sodomitas, né? Efeminados, sodomitas, irmãos, nós somos homossexuais passivos e ativos, né? Ou ativos e passivos. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, alguns de vocês foram assim, mas vocês não são mais assim. E por que não são mais assim? Porque vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus havia transformado a vida daquele povo. Deus havia libertado aquele povo da escravidão do pecado. E é isso que Jesus faz conosco, irmãos. Jesus nos liberta das amarras do pecado, da escravidão do pecado e nos livra da condenação vindoura que virá sobre o mundo. E foi isso que Deus fez naquela igreja, ou melhor, naquele povo, e que nasceu, então, aquela igreja como consequência da transformação que Jesus fez na vida daquelas pessoas, né? E Jesus pode transformar na vida de qualquer pessoa. E quando Jesus, de fato, encontra, irmão, a pessoa, de fato, é transformada, regenerada. Como eu sempre digo, né? A pessoa não é simplesmente melhor, né? Ou uma pessoa melhorada, diferente, não. Ela é uma nova pessoa. É uma pessoa totalmente transformada pelo poder de Deus. Uma pessoa melhorada, pessoa que é um pouco melhor, é uma pessoa que muitas vezes fez um exercício ali mental, um exercício como colocar assim, né, de melhoramento de comportamento, passou por alguma aula, por alguma escola, e ela consegue melhorar, né, um pouco seu comportamento, suas atitudes. Mas aqui é muito mais do que isso. É uma mudança de dentro para fora, mudança no âmago, né, do nosso ser. Jesus transforma o interior, e não são somente pessoas melhores, mas são pessoas novas, transformadas pelo poder de Deus, para pensar diferente, para agir diferente, para desejar e ser diferente, de dentro para fora, e não como simples uma força da mente, né, ou de comportamento, não. É de fato o Espírito Santo reinando e mudando a nossa vida, o nosso falar, o nosso agir, o nosso comportamento para a honra e para a glória de Deus. Pessoas transformadas pelo poder de Deus. E como isso aconteceu? Isso aconteceu em decorrência da pregação do Evangelho. É importante destacar aqui que Paulo, quando prega ali, ele próprio diz isso, sua primeira carta também aos Coríntios, ele diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Né? Versículo 1, versículo 4, vai dizer também: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo pregou a palavra ali, não baseado no convencimento racional, filosófico, mental, de oratória, né, de poder de persuasão, de emocionalismo, né, nada disso. Paulo pregou a palavra de Deus ali,
firmado no poder do Espírito Santo de Deus, no único que pode de fato convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, libertar o pecador da escravidão do pecado e fazê-lo uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Só o Espírito Santo pode fazer isso, e ele fez na igreja lá em Corinto, naquelas pessoas de Corinto, formando então a igreja do Senhor Jesus ali na cidade de Corinto, né? E Paulo pregou o evangelho firmado no poder de Deus. No Deus que tem poder para transformar, para resgatar, para libertar as pessoas. E nós também, irmãos, devemos pregar e testemunhar o verdadeiro evangelho. É triste hoje quando muitas igrejas pregam somente prosperidade, outras pregam somente entretenimento, fazem alguns rituais, têm alguns comportamentos ali, algumas atitudes, para poder tentar convencer as pessoas, tentar prender as pessoas, tentar trazer as pessoas para a igreja, né, tentar deixar ali na igreja. Mas se nós usamos métodos humanos, carnais, para poder manter as pessoas na igreja, quando esses métodos acabarem, elas vão sair da igreja. E quanto mais métodos carnais usamos, métodos humanos usamos, mais vamos precisar usar outros novos métodos, outros novos entretenimentos, coisas novas para poder manter o pessoal ali, né? Quando eles verem um outro entretenimento, outro lugar melhor do que o nosso, eles vão sair, eles vão para lá. Mas, irmãos, quando pregamos a mensagem da cruz, e essa mensagem de fato é fiel e verdadeira, e o Espírito Santo alcança uma vida e transforma, meu irmão, de fato a pessoa é transformada, liberta, ela é feita uma nova criatura, e ela vai buscar não prosperidade, não entretenimento, não milagre e cura. Deus pode dar bênção, Deus pode dar carro, Deus pode dar um salário bom, Deus pode, né, abençoar, né, trazer cura e milagre, Deus pode. Mas o que ela vai buscar no seu coração é a presença de Deus, a comunhão com Deus. E ela não vai estar na igreja porque há ou não entretenimento, ela vai estar ali simplesmente porque Deus está ali, falando, alimentando, se manifestando ao seu povo. Pessoas que estão na igreja por causa de Deus, só de Deus, e não por qualquer outra coisa, né? É um grande desafio para nós hoje, porque a igreja tem que ter prosperidade, bênçãos, milagres. Entretenimento, você vai observar que andam cheias, muito cheias, mas o nosso desafio é continuarmos sendo fiéis à palavra de Deus, pregando a mensagem da cruz, que Deus, em Cristo, está reconciliando consigo o mundo. E somente por meio de Jesus é que podemos ser salvos. É essa mensagem que liberta o pecador da escravidão do pecado. É essa mensagem que dá a vida eterna a ele. É essa mensagem que vai lhe garantir uma vida eterna nos céus. E não somente acariciar seu ego, trazer um bem-estar para ele, uma motivação para ele, mas enganá-lo, dar uma sensação de salvação para ele, quando na verdade ele está totalmente perdido ainda e não conhece de fato o Deus verdadeiro. Então devemos continuar pregando a mensagem que liberta e que transforma e que de fato dá nova vida a pecadores mortos, né? Essa mensagem, como Paulo diz, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo crucificado é escândalo para os judeus, porque a palavra de Deus diz o quê? Maldito que for pendurado no madeiro. E é loucura para os gentios. Que é isso? Que negócio é esse que tem que morrer na cruz? Tem que crer num cara chamado Jesus que morreu na cruz? Para que isso? Para que isso, irmãos? Foi assim que Deus aprove salvar a humanidade, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? E é assim que Deus planejou, e é assim que Deus de fato fez, por meio da fé em Jesus. E só por meio dele podemos ser salvos. É escândalo para os judeus, mas na cruz, Jesus estava assumindo o meu lugar e o seu lugar, o lugar de todos aqueles que creem no seu nome, ocupando o nosso lugar, para receber sobre ele a ira de Deus sobre o meu e sobre o seu pecado. É loucura para os gentios? Sim, é loucura, mas foi o modo como Deus resolveu agir. Deus, na plenitude do tempo, enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, né? Sendo colocado no alto, numa haste, morrendo ali, pelos nossos pecados. E ele não somente morreu, mas ressuscitou em glória, né? E vai nos dar também essa vitória no último dia, a vitória final sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre todas as coisas, né, que o pecado trouxe. Jesus vai nos dar essa vitória. É escândalo, é loucura, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. A palavra de Deus vai dizer, né, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo morreu na cruz do Calvário. E ele fez isso porque era dessa forma que ele poderia redimir a humanidade. Era dessa forma que ele poderia ocupar o meu lugar e o seu lugar, ser o nosso representante. E ele se fez maldito no meu e no seu lugar, sofreu a ira de Deus pelos nossos pecados, a condenação de Deus sobre o meu pecado e o seu pecado, para que nós que cremos em Jesus não possamos passar
ou enfrentar, ou pagar pelos nossos pecados. Ele fez isso na cruz do Calvário. Por isso que Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E eu e você também não podemos nos envergonhar do Evangelho. É loucura para uns, escândalo para outros, mas nós olhamos para a cruz e na cruz nós vemos o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Olhamos para a cruz e vemos na cruz o quanto o nosso Deus é justo, porque ele puniu Jesus no meu lugar e no seu lugar. Olhamos para a cruz e vemos um lugar onde eu e você fomos reconciliados com Deus. A cruz não é o lugar da derrota de Jesus, mas a cruz é o lugar da minha absolvição, da sua absolvição. Jesus foi condenado para que fôssemos absolvidos pela sua morte na cruz do Calvário. Então nós que cremos em Jesus, sabemos exatamente o que é a cruz. É o poder de Deus, é a boa nova de Deus, que ali que eu e você fomos condenados em Jesus, ali eu e você fomos salvos, reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Então a cruz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de nós que cremos, daqueles que crerão ainda, né? Primeiro do judeu, depois do grego, como disse Paulo, claro que ele escreveu ali a um povo específico ali no seu contexto, né? Mas o que quer dizer ali, a salvação é aberta para todos os povos, de todas as raças e nações, né? Aqueles que creem serão perdoados e serão salvos, aqueles que não crerem, se morrerem sem crer, serão condenados e sofrerão as penas pelos seus próprios pecados, né? Então essa mensagem que pregamos, que testemunhamos, porque essa mensagem que nos salvou e que nos transformou. Em terceiro e último lugar, vemos então aqui, finalmente, né, o fim da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O que acontece logo em seguida aqui, então, no texto bíblico que nós estamos estudando aqui, né? Não lemos aqui do versículo 12 em diante, mas do versículo 12 até o 23, você vai observar algumas coisas aqui, né? Você pode ler aí depois, né? Você vai observar que o apóstolo Paulo, ele é levado pelos judeus que tinham inveja dele, que tinham, né, raiva dele, ao tribunal de Gálio. E quando os judeus chegam ali com Paulo, eles chegam ali acusando Paulo de algumas coisas com respeito à religião judaica. Eles dizem, ó, este Paulo, versículo 13, ó, este Paulo, no caso ali, né, persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio, né, interrompeu e declarou assim aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou a todos do seu tribunal. Os judeus queriam prejudicar Paulo, queriam, né, levar Paulo ali a Gália para ele ser condenado por pregar costumes e tradições contrários à palavra de Deus e que não glorificavam a Deus, né? Eu digo entre aspas porque ele estava errado e não Paulo. E quando o Gálio ouviu isso, né, expulsou ele de tribunal. Eles acharam que ia prejudicar Paulo em alguma coisa. Mas lembra de Jesus? Paulo, pode falar, pode pregar, porque ninguém vai encostar a mão em você, ninguém vai fazer-te mal, porque eu não vou deixar, em outras palavras, né? E de fato aconteceu, né? O procônsul Gálio ali expulsou a todos do tribunal, eles não puderam fazer nada contra o apóstolo Paulo, que continuou ali, pregando a palavra de Deus, continuou ali, testemunhando a palavra de Deus por muitos dias, conforme diz o versículo 18. E partido então dali, terminado há um tempo ali, que ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ele partiu com Áquila e Priscila para uma cidade, né, para a cidade de Cencreia, onde ele raspou a cabeça. A palavra de Deus diz ali, ó, versículo 18. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto, continuou ali pregando o evangelho. Depois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Aqui é um voto que Paulo fez, e o costume era que você fez um voto, deixava o cabelo crescer. E quando aquele voto terminasse, quando se cumpriu ali o tempo do voto, raspava-se a cabeça para dizer, olha, o voto está cumprido diante de Deus, né? Então que, né, Deus de fato respondeu ali, atendeu, né? Paulo cumpriu o seu voto e raspou a sua cabeça em sinal de que havia cumprido essa promessa, né, que tinha feito a Deus, esse voto que ele tinha feito a Deus, né? E dali então ele parte para uma cidade muito conhecida por mim e por você, que é a cidade de Éfeso, para também plantar uma igreja ali, mas ele não fica ali muito tempo. Os irmãos pedem que ele fique ali durante algum tempo, os irmãos de Éfeso, né, as pessoas ali em Éfeso, mas ele diz que não ficaria ali,
ele diz assim no versículo 20, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, versículo 21, e embarcando, partiu para Éfeso, chegando a Cesareia, partiu de Éfeso, melhor dizendo, chegando a Cesareia, desembarcou subindo para Jerusalém. Então Paulo não ficou muito tempo em Éfeso, ele vai voltar ali em outro momento, que a gente vai estudar semana que vem, quando Paulo chega em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, terceira e última viagem missionária, ele vai chegar a Éfeso, plantar uma igreja ali, e de fato deixar ali uma igreja edificada, fortalecida ali. Então Paulo chega a Éfeso, fica ali um pouco tempo e parte para a cidade de Jerusalém, para se encontrar com os apóstolos, com os discípulos, com a liderança em Jerusalém. Ele passa por Jerusalém, certamente ali deixou alguns relatos do que Deus fez nas cidades por onde ele passou, nessa longa viagem, segunda viagem missionária, Filipos, e tantas outras cidades por onde Paulo passou. Por exemplo, aqui, a gente viu aqui, a cidade de Derbe, Lissa, onde ele já tinha passado anteriormente a primeira viagem missionária, ele voltou por ali, e depois ele então é caminhado, depois daquela visão do varão da Macedônia, ele vai para Filipos, ele passa por Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e então ele relata ali aos irmãos certamente o que Deus fez na sua vida, através da sua vida, nas cidades por onde ele passou. E depois então ele desce para a sua igreja de origem. Afinal de contas, Paulo estava mais tempo na igreja de Antioquia, que foi o segundo polo religioso daquela época, além da igreja primitiva em Jerusalém. Outra igreja muito forte que se levantou naquele tempo foi a igreja de Antioquia, onde Paulo e Barnabé passaram um longo tempo ali ensinando, e onde a igreja enviou Paulo e Barnabé para a viagem missionária, para a primeira, para a segunda, e depois também vão enviar agora também para a terceira viagem missionária. Então uma igreja forte, solidificada, firme, que tinha muitos mestres ali, muitos servos de Deus que serviam naquela igreja. Então Paulo chega então, irmãos, aí ao final da sua segunda viagem missionária, muito frutífera, porque várias igrejas foram confortadas por ele, Paulo, por onde ele tinha passado já na primeira viagem missionária, e agora ele vai para outro local e planta outras igrejas, e Barnabé e João Marcos estão passando por outras igrejas, que a Bíblia não relata, mas é por onde eles foram, visitando as igrejas por onde já haviam passado. Então, irmãos que continuaram pregando, testemunhando o Evangelho, e muitas igrejas sendo edificadas e plantadas ali naquelas cidades. Para concluirmos aqui, quero trazer apenas mais um versículo aqui, para concluirmos o estudo bíblico dessa noite. E o versículo que eu quero trazer para os irmãos aqui, para todos nós, é o que está lá em João capítulo 3, verso 14 e 15, onde Jesus Cristo disse a Nicodemos, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, essa mensagem é loucura para os gentios, é escândalo para os judeus, como nós já vimos aqui no estudo, Mas é um meio que Deus determinou, que Deus planejou e que Deus de fato fez para salvar o homem, para salvar o pecador, aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece que precisa recorrer a Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, ser purificado, liberto por Jesus e ser livre da condenação vindoura. É essa mensagem que pregamos, essa mensagem que testemunhamos, é essa mensagem que nos transformou, e é ela que vamos continuar pregando e testemunhando, porque assim como no deserto, pessoas foram picadas por serpentes, e Deus mandou que Moisés levantasse uma haste, uma serpente de bronze, e todo aquele que fosse picado pela serpente do deserto, olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado daquele veneno mortal. Também aqueles que olharem para Cristo, que foi colocado, levantado sobre a cruz, no alto monte, no monte do Gólgota, lá em Jerusalém, aqueles que olham para Jesus e que creem nele, eles serão curados do mais terrível veneno, da mais terrível doença, que é o pecado. E como disse o reverendo Hernando Dias Lopes, mata não somente o corpo, como o veneno da cobra, mas mata o corpo e mata a alma, e mata eternamente. E qual é o antídoto? Qual é o remédio? Olhar para Jesus, crer em Jesus, se entregar a Ele, e viver a sua vida para a sua honra, para a sua glória. Se você já crer, você está curado, você está salvo, e você pode viver uma vida livre para a honra e para a glória de Jesus. Se você ainda não crer, você precisa crer, para que você não morra nos seus pecados, mas que crendo em Jesus, receba de Jesus o perdão, a salvação e a cura, o perdão pelos seus pecados, e uma vida eterna, a garantia de uma vida eterna nos céus com o seu Jesus Cristo.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, assim vivemos uma vida para a sua honra e para a sua glória. E se você ainda não crê em Jesus, que você creia nele, enquanto ainda é tempo, enquanto a porta de salvação ainda está aberta, àqueles que não creem em Jesus, e crendo nele, serem perdoados e serem salvos. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Para encerrarmos assim nosso estudo dessa noite? Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor, pela Tua palavra que é viva e poderosa, pelo que aprendemos nessa noite, pelo que podemos ver nessa noite. Ó Deus, ó Pai, Senhor Deus, o Teu servo Paulo que pregou o Evangelho na cidade de Corinto e de fato o Senhor transformou e libertou muitas pessoas ali, ó Deus. Ó Deus, que possamos também com o apóstolo Paulo, Pai, continuar testemunhando e pregando o Evangelho que é o poder de Deus, escândalo para uns, loucura para outros, ó Pai, Senhor Deus, uma história que não tem nexo, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus que liberta, que transforma, que cura, ó Deus, que livra da condenação vindoura, que liberta os pecados, que faz uma nova criatura, que transforma, que vivifica e que nos faz, ó Pai, teus filhos, teus servos, a tua igreja amada, comprada, remida e lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos por isso, porque compreendemos, ó Pai, Senhor Deus, a mensagem da cruz, porque cremos em Jesus, porque olhamos para a cruz, como vimos aqui, ó Deus, e não vemos uma loucura ou um escândalo, mas vemos o teu grande amor, vemos, ó Pai, a salvação por meio de Jesus, morrendo na cruz do Calvário, no meu lugar e no lugar daqueles que creem no seu nome. Nós te louvamos por essa grande bênção e queremos a cada dia viver a nossa vida para a tua honra e para a tua glória. E aqueles que não conhecem a ti ainda, que o Senhor possa abrir os seus olhos, abrir os seus corações, para entenderem, compreenderem, verem e crerem em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer em Jesus, não morra, mas receba gratuitamente a vida eterna e viva eternamente com o Senhor. Nos abençoe, nos ajude, nos dê uma boa noite de sono, repouso e descanso. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus que oramos agradecidos a Ti. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, quero só lembrar os irmãos que domingo de manhã teremos nossa IBD às 9 da manhã, à noite culto 7 horas também aqui presencial, né, tanto de manhã como à noite, e também terá a transmissão às 9 da manhã e às 7 horas da noite, né, pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrar os irmãos de sempre orar também pela nossa irmã Lerci, já falei domingo aqui pela manhã, né, ore pela Lerci, ela está com suspeito de coronavírus, então ore para que Deus possa restaurar a sua saúde. Orem pela vida da Márcia também, que ia passar por um procedimento ontem, né, de angioplastia, se não falha a memória, né, mas essa palavra, acho que é essa palavra mesmo. Alguns termos, né, médicos, às vezes a gente não consegue, né, muitas vezes lembrar a palavra corretamente, né, mas acho que é isso mesmo, né. Então, orem pela vida da Márcia para que Deus possa cuidar dela, abençoar a vida dela, e orem também pela vida do Israel, que está com problema de dores na coluna, né, de muitas dores, um pouco de dormência nas pernas, para que Deus possa curá-lo, para que Deus possa restaurá-lo, para que Deus possa abençoar os seus exames lá, as suas consultas, para que ele possa ser, né, também cuidado pelo Senhor a cada dia, ok? Deus abençoe, obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no juro em ti triunfou. A morte não pôde
Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumento triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou.